Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, estava com uma vontade de falar sobre o amor de Jesus no Natal, mas o Espírito Santo me conduziu para outra coisa. Mas foi um imã. E a palavra que Deus pôs no meu coração enquanto eu estava orando, estava diante do Senhor, é sobre 4 advertências de Jesus, da palavra para o tempo do fim. E olha, queridos, eu tentei ir para o Natal, porque eu gosto de falar sobre o nascimento de Jesus, embora algumas coisas aqui eu vá mencionar. Mas eu creio que tem algo do coração de Deus para a nossa vida, para nos guardar. Amém? Amém? Então eu peço que vocês tenham a máxima paciência e força de atenção, para que possamos juntos reter tudo aquilo que Deus nessa noite quer nos falar pela sua palavra. Eu queria começar falando a respeito de uma expressão do Senhor para o seu povo com relação ao seu amor, em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Para ganharmos tempo, eu acho que os irmãos podem ir projetando, os que trouxeram as Bíblias podem ir abrindo também, nós vamos passear bastante sobre a palavra. E a expressão aqui do Senhor é: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Eu gostaria primeiro de ecoar essa primeira parte. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Queridos, o amor de Deus, o amor de Cristo é interminável. Não é um sentimento da sua humanidade, mas é um atributo perfeito da sua divindade. O amor de Deus por nós não começou quando nós nascemos, ou começamos a praticar algumas coisas boas, como se o amor fosse fruto de merecimento. Nem tampouco o amor de Deus diminui quando você fracassa, ou quando você pecou, porque aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós deixamos de fazer, nos levariam para o inferno. Nós não fomos salvos por merecimento, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ele foi perfeito por nós. Aleluia! Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós sempre fomos amados por Deus, sempre. Você sabia que você sempre esteve diante dos olhos de Deus? Ele te amou desde que te conheceu, e sabe quando Ele te conheceu? Desde sempre. Irmãos, que verdade preciosa! Ele nos amou com um amor eterno. Antes que fossem lançados os fundamentos da terra, antes que o homem tivesse sido criado, antes que o pecado tivesse sido cometido, das galáxias aos planetas, do maior dos anjos ao menor dos vermes, antes que tudo existisse, Ele nos amou com amor eterno, com amor sem fim. Parece bom demais para ser verdade, mas Deus que disse, e por isso, meus queridos, eu me alegro no amor de Deus. A semelhança de João, acho que se eu fosse escrever uma epístola, eu diria o que ele disse dele mesmo. João, discípulo amado de Jesus. Eu ia botar assim, Japa, o discípulo amado de Jesus. Aquele a quem Jesus ama. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: é doce meditar silenciosamente sobre o pensamento de uma criatura tão vil e insignificante como sou eu, que Jeová Jesus não apenas pensou em mim, mas me amou eternamente com toda a força do seu poder. Ele me amou tanto a ponto de estar disposto, quando foi necessário, tomar minha natureza e me salvar por sua humilhação, sofrimento e morte. O amor de Deus, ele é livre, inclusive, de qualquer motivo. Já parou para pensar nisso?
Uma vez eu vi uma outra frase de um irmão que dizia assim também: há todos os motivos pelos quais os homens deveriam amar a Deus e não odiá-lo, e há todos os motivos pelos quais os homens deveriam amar, e há todos os motivos pelos quais Deus deveria odiar o homem e não amá-lo. Mas ainda assim os homens acabam odiando a Deus, e Deus ama os homens eternamente a ponto de ter dado seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E eu lembro de Romanos 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E lembro também de 1 João 4,10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E eu queria te convidar a juntos olharmos para esse amor de Deus em Cristo. Pense por um momento em Jesus, o Rei da Glória, para quem tudo veio a existir, aquele que é eterno, não tem início de dias nem fim de existência, deixando o seu trono no centro do universo, deixando a adoração dos próprios anjos, diante de quem eles tapavam o rosto, diante daquela glória, para se fazer como uma de suas criaturas, aquele diante de quem os céus, nem mesmo os céus dos céus podem conter, agora está sendo gestado numa barriga apertada. E numa barriga de uma virgem, o Espírito Santo lhe formou um corpo, cumprindo com as profecias. Jesus não veio da linhagem de Adão e Eva. Por isso, o pecado, ele não herdou. E na ocasião do nascimento do nosso Senhor, não havia lugar para ele na hospedaria. Ah, meus queridos, se o povo de Israel soubesse quem estava nascendo. Mas ele nasceu numa manjedoura, num lugar de animais. Que bendita humildade. Irmãos, isso é tão contraditório à natureza caída, que mesmo alguém não precisa nem ter o olhar mais perspicaz para poder perceber a beleza do caráter perfeito de Deus. Ele está ali, aquele que tem a maior glória, nunca buscou a própria glória, se humilhou por amor. E ao andar nessa terra, Jesus mostrou o seu poder e o seu amor. Ou melhor dizendo, nós podemos ver na pessoa de Jesus o poderoso amor em ação. Como andou Jesus? Se alguém um dia te perguntar se Jesus era o Filho de Deus, ou se ele era um homem comum, nós podemos responder que os cegos viram, que os surdos ouviram, que os leprosos foram purificados, que os mortos ressuscitaram, que os pobres desvalidos foram acolhidos e a eles foi pregado o evangelho do reino de Deus. Mas algum interlocutor pode objetar dizendo assim: mas isso faz muito tempo. Como você tem certeza que as coisas eram realmente assim? E aí eu digo, queridos, nós hoje aqui somos provas vivas desse poder em amor que continua operando ainda hoje. Ainda hoje o necessitado é acolhido, os enfermos são curados, os cativos são libertos, ainda hoje os mortos ressuscitam, ainda hoje o pecador é convertido, ainda hoje os que choram são consolados. Eu queria dizer uma coisa àqueles que nos visitam hoje, aqueles que já provaram desse milagre de Jesus, da vida de Jesus em seu coração, se coloque de pé. Vamos aplaudir o nosso Senhor.
Aleluia. Aleluia. Pode sentar, meus queridos. Irmãos, vocês estão rodeados de nuvens de testemunhas da ação do poder do Espírito Santo, da ação do poder de Deus. Mas você que ainda não tem visto o amor de Deus, olha para o nosso Senhor, o Rei do Universo, entregue num tribunal humano, sendo injustiçado por todas aquelas leis que foram quebradas, e Ele foi entregue e injustiçado por aqueles para quem Ele havia vindo. Olha, queridos, o nosso Senhor na via cruz, humilhado, ensanguentado, necessitado, tudo por amor. Saiba de uma coisa, meus irmãos, não foram os homens que tiraram a vida de Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Bastava uma única palavra do Senhor e todas aquelas pessoas desapareceriam. Mas Ele abraça aquela cruz e nós vemos o nosso poderoso, santo, santo, santo Jesus sendo erguido naquela cruz, tomando sobre Ele a maldição do pecado, de todos nós. Você consegue enxergar com os olhos da fé o amor de Deus pela tua vida? Por isso, meus queridos, é que Deus exaltou o seu Filho, que venceu a morte. A história não terminou com seu sepultamento, mas Deus deu um nome a Jesus acima de todo nome. E diante desse nome, todos os que já pisaram nessa terra, todos os que vão vir, vão honrar esse nome bendito de Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas. Por isso, meu amado, nunca duvide do amor de Deus pela tua vida, porque esse perfeito amor é o único poderoso para te fazer livre de todo medo. O medo entrou por ocasião do pecado, que significa separação de Deus. O homem não nasceu para andar longe do Senhor. Mas o antídoto do medo e de todas as fobias é o perfeito amor de Deus. Ele te ama perfeitamente. Eu lembrei de um cântico, irmãos, que eu queria pedir para o Samir ministrar aqui conosco. Um cântico que Deus inspirou nosso querido Nilson, até se quiser cantar junto aqui. Acho que foi o Nilson, não sei se foi ele ou as filhas. Nilson e a Anne. E eu queria cantar mais uma vez e me alegrar nesse amor de Jesus, do qual nós não somos dignos. Vamos nos colocar em pé. Não te distraia, não distraia o teu espírito, tua mente, mas deixa o Senhor ministrar o seu amor sobre tua vida, e vamos louvar o Senhor por esse amor perfeito. Amém, queridos? Quer pegar o violão? Deva. O dia em que a morte veio a todos nós, trazendo dor, separação. Eu estava condenado a perecer longe de ti, sem comunhão.
pois tu me amaste antes de te amar e me olhaste com amor e compaixão. Tu és tremendo, maravilhoso, meu Senhor. Eu hoje vivo no teu coração. Tua morte deu minha vida e o perdão. O teu carinho conquistou meu coração. Pra sempre eu vou te amar e te servir, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Aleluia. Senhor Jesus. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Que a revelação desse amor desfaça todo medo e haja um renovo de alegria na tua presença por tão grande salvação. Teu sangue não perdeu poder e a tua misericórdia se estende até o mais perdido pecador. Não há pecado que tu não perdoe, corrente que tu não rompa. Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós te louvamos pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu grande amor pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Queridos, a primeira advertência das 4 que o Senhor faz com relação ao final dos tempos, quando os discípulos perguntam sobre o final dos tempos, o Senhor alerta sobre o esfriamento do amor. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Queridos, nós temos que ter todo o cuidado com o esfriamento do amor. Como um barco que está navegando por águas agitadas, assim a igreja nunca se abateu frente às perseguições, frente às catástrofes, como por exemplo nas enchentes. Se tem um testemunho que eu carrego comigo, irmãos, em tudo que nos envolvemos como igreja, é o testemunho de não haver ouvido uma murmuração dos irmãos. Sempre palavras de fé e de louvor. Há irmãos que perderam tudo, e ainda assim, né, Jimmy? Impressionantemente, os irmãos cheios de fé. Porém, se esse barco está navegando e a água começa a entrar dentro do barco, é outra história. Ele pode vir a naufragar. Assim, quando o mundo e a iniquidade começam a entrar dentro da igreja, meus irmãos, nós temos que ter a máxima atenção. E eu creio que muitos não têm vivido o precioso amor de Deus, porque tem sido atingido por o multiplicar da iniquidade ao nosso redor. E o Senhor falou que por causa disso o amor de quase todos ia se esfriar. O motivo era a multiplicação da iniquidade. Será que nós vivemos isso hoje? Queridos, a palavra diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E conhecer na palavra é mais do que o saber apenas restrita à parte da mente. Essa palavra aqui nos aponta para um relacionamento. Como ter relacionamento com Deus se eu não o amo? É óbvio. O Senhor chega ao ponto de repreender uma igreja na palavra, que era uma igreja que tinha uma boa teologia, uma igreja que se posicionava firme contra os hereges, contra as heresias, uma igreja que tinha excelentes referências. Eu não lembro se outra igreja como essa que eu vou citar agora, teve no seu meio Paulo, Apolo, Priscila e Áquila, João
e tantos outros irmãos, boas referências, como a igreja de Éfeso. E olha o que o Senhor fala para ela lá em Apocalipse 2, versículos 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Começamos a reunião com esse conhecer do Senhor. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, por mais que aquela igreja pudesse ter uma porção de atributos bons, coisas boas, o Senhor não deixava passar aquilo que estava faltando. E é interessante porque lá em 1 Coríntios 13, o Senhor fala que, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. E depois termina lá no versículo 13 essa parte: permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém o maior destes é o amor. Meus irmãos, nós não podemos cair no mecanicismo, fazer as coisas sem amor. É interessante porque quem lembra das parábolas das 10 virgens lá em Mateus 25, de 1 a 13, eu não vou ler, depois vocês conferem, mas fala de 10 virgens, e essas virgens fala da igreja, a linguagem bíblica para virgem é a igreja. 5 são prudentes, e 5 são nécias, 5 têm azeite, 5 não têm azeite. E o azeite na palavra fala a respeito de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Mas eu creio que há uma singularidade aqui com relação a uma obra do Espírito no contexto da parábola, que condiz com aquele clamor do Espírito em Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O desejo da noiva cheia do azeite, sabe qual é, irmãos? É um desejo pelo noivo. Ela deseja o noivo. A virgem nécia que não tem o azeite é aquela virgem que não deseja o noivo. Ela quer só salvação. Porque ela sabe que do lado de fora é choro e ranger de dentes. Então quando o Senhor volta, o coração dela é desnudado, ela fica batendo, desesperada. Mas se ela quisesse o noivo, ela tinha o óleo, porque o óleo é o desejo e é o amor que o Espírito gera no coração pelo noivo. Cuidado, queridos, com esse tipo de coração. Até onde eu posso aproveitar minha vida sem perder a salvação? Já viu isso? Uma vez nós ministramos aqui sobre o evangelho das 3 portas, que não existe. Sabe qual é as 3 portas? A palavra fala que tem um caminho largo e espaçoso. Muitos vão passar por ele. E alguém pode pensar assim: já sei, lá é o baile funk, é o carnaval, é a arena do Grêmio, é o Beira-Rio do Inter. E olha para o caminho apertado e estreito e pensa assim: tudo por Jesus, amar o Senhor Jesus a ponto de entregar tudo. Esse negócio aí é para os pastores, para os missionários, para os apóstolos. E aí se cria um caminho do meio. Eu não estou na porta larga e espaçosa, mas eu também não estou lá naquela radicalidade pelo reino de Deus, eu estou aqui no meio.
morninho, nem quente nem frio. Olha para a pessoa que está do lado e diz para ela o que vai acontecer com morno na palavra. Só não faça isso aqui. Por isso, queridos, é tão sério esse assunto do Senhor, que Ele nos aponta para o esfriamento do amor, do qual nós temos que ter todo cuidado. Amém? Que sejamos um povo ardente por amor a Cristo, ardente de um amor uns pelos outros, e ardente por amor aos que perecem lá fora. A segunda advertência é sobre o engano. Lá no Monte das Oliveiras, vamos ler esse texto, em Mateus 24, 13 e 4, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Quando o Senhor é perguntado sobre o tempo do fim, Ele começa dizendo: vede que ninguém vos engane. E lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Queridos, se a palavra dissesse assim, o Espírito diz, já é digno de toda a nossa atenção. Mas a palavra fala que o Espírito afirma, e não apenas diz que afirma, mas afirma expressamente. O Espírito quer toda a nossa atenção. E ele diz que no final dos tempos alguns vão abandonar a fé, não diz que alguns vão deixar de congregar, não diz que alguns vão deixar de ir no retiro de jovens, Páscoa, mas que alguns vão apostatar da fé. Pasmem, queridos, infelizmente, a gente dentro da igreja que tem apostatado da fé, e isso é muito sério, porque o diabo nos ataca dentro das nossas fronteiras se não vigiarmos. Primeiro eu queria fazer aqui, dar um zoom nessas duas coisas, e eu fui me lembrando na palavra sobre espírito enganador e ensino de demônios. E eu lembro de uma ocasião, de uma operação de um espírito enganador na palavra. Até no discipulado nós falamos sobre isso, não estava no esboço, mas as nossas conversas nunca é por acaso. E nós estávamos lembrando da história do rei Josafá, que era um rei bom, que fez a vontade de Deus, e ele vai visitar o rei Acabe, que era um rei perverso. E ele senta com Acabe, Israel estava em guerra com a Síria, Acabe lembra de que tem uma cidade chamada Ramote Gileade, que pertencia a Israel, e o rei Acabe olha para Josafá e diz assim, vamos junto lá, pegar aquela cidade de volta. E aí Josafá diz assim, vamos, estamos juntos, somos um, estou parafraseando aqui, estamos juntos, ele vai junto. Mas Josafá diz assim, mas antes vamos consultar a palavra do Senhor. Aí vem cerca de 400 profetas, e começa a dizer para o rei Josafá e para o rei Acabe, vai que vai dar bom, tu vai triunfar, tu vai vencer, vai dar certo, pode ir. E aí Josafá olha e diz assim, para aqueles 400, e diz assim, mas não tem nenhum profeta do Senhor aqui? Aí Acabe diz, tem um. Puxa vida, mas ele nunca diz o que é bom a meu respeito. É Micaías. Aí Josafá olha, não fala assim o rei, e chama o Micaías. Aí vai lá um oficial trazer Micaías. Aí o oficial chega lá e diz assim, olha, tem 400 profetas dizendo a mesma coisa, vê o que tu vai dizer. Aí ele olha e diz assim, o que Deus me falar é o que eu vou dizer. Aí ele chega diante do rei, aí o rei olha para ele, diz aí o que vai acontecer. Aí diz assim, vai que tu vai triunfar. Aí o rei Acabe olha, eu não disse para tu me dizer a verdade. Aí ele diz assim, eu vi Israel disperso sobre os montes, como ovelha que não tem pastor. Cada um voltou para sua casa. Aí Acabe já olha para o Josafá, eu não te falei?
E ele diz assim, digo mais, tive uma visão, onde estava o Senhor, e o Senhor falou que é mal contra ti. E saiu um espírito diante do Senhor e diz assim, eu serei um espírito enganador na boca dos profetas. E aí o Senhor diz, vai que tu vai prevalecer. E aí um daqueles 400 profetas dá uma bofetada na cara do profeta e diz assim, da onde saiu o Espírito do Senhor de mim para falar através de ti? E ele diz, tu verás quando tu te esconderes e fugires de câmara em câmara. Aí o rei Acabe diz assim, prendam esse homem, esse profeta, e aflige ele com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Aí ele diz, se tu voltar em paz, o Senhor não falou através de mim. E eles vão para a guerra. Aí um homem pega um arco e atira o léu, e aquela flecha dá na fissura da armadura do rei Acabe, e ele morre. E se cumpre a profecia. Queridos, o rei Acabe achava que, embora ele vivesse uma vida depravada, uma vida de pecado, não ia dar nada. E para mim, aqui está a ação do espírito enganador. O espírito enganador, ele age para que você pense que uma vida de pecado não vai dar nada. Lembra do que Satanás falou lá no jardim? Pode comer do fruto, é certo que tu não vai morrer. Toma cuidado com isso, queridos. Fujamos do pecado, porque o pecado vai nos levar à ruína. Algum amém por aí? Amém. Queridos, isso é muito sério. Há espíritos enganadores agindo no final dos tempos. O Senhor falou, o Espírito fala expressamente. Eu lembro do Samir, eu não lembro se era o Samir ou se era o Duda que falava de 2 demônios no inferno, que é o não dá nada e o nada a ver, né? Esses dois andam de mãos juntas, né? Duda, né? O pecado nos separa de Deus e nos leva a amargas e terríveis consequências. E com relação ao ensino de demônios, há muitos ensinos de demônios, mas eu queria falar sobre algo que nós precisamos ter discernimento espiritual. Quando quando Jesus repreende Satanás em Pedro, lembra o que o Senhor fala para Satanás? Está lá em Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. A sutileza de Satanás para minar a nossa fé, é nos levar à cogitação das coisas terrenas. A palavra fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. A fé não é cega, meus irmãos. Deus não quer que o sigamos cegamente, Ele quer que nós compreendamos sua mente com nitidez. Nós devemos desconfiar de tudo que é destituído de clareza. O ensino de demônios nos leva a olhar para o que se vê, as coisas desse mundo, as coisas dessa vida, para que não olhemos para as coisas de Deus. Satanás não quer que vivamos pelas coisas eternas, mas ele nos ocupa com as coisas terrenas. Lá em 1 João 2, versículo 15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo bem passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E onde é que essa batalha toda acontece? Sabe onde, irmãos? Na nossa mente. A mente é o campo de batalha. É interessante, porque o inimigo ataca a nossa mente através de tudo que nós ouvimos e vemos. Eva ouviu a voz de Satanás, olhou para o fruto, então executou o pecado.
A nossa vontade, ela é direcionada pelos pensamentos. Como um barco que tem um motor que leva adiante ao movimento, a nossa vontade é que movimenta a nossa vida, mas o leme da vontade é o pensamento. Antes da queda, Eva não tinha uma vontade contaminada. Já parou para pensar nisso? Ela tinha um coração inocente, mas ela colheu pensamento, que levou ela a um desejo, e a vontade dela foi para um lado contrário à vontade de Deus. E a palavra fala em 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo usa aqui uma linguagem militar. Os sofismas são falsa sabedoria. Vem de sofia, que é sabedoria, e fortaleza são argumentos que eu crio no meu inconsciente, na minha mente, para defender aquele sofisma que visa contaminar minha vontade. Então Paulo fala a respeito de destruir a fortaleza, anular o sofisma, mas qual é o objetivo? Trazer o pensamento cativo à obediência de Cristo, porque se meu pensamento está sujeito a Cristo, minha vontade vai atrás. Queridos, e nossa vontade é um dos atributos que mais nos representa. Nossa alma, nós temos o intelecto, as emoções e a vontade. O intelecto fala a respeito do que pensamos, as emoções do que sentimos, mas a vontade do que nós queremos. E os dardos inflamados do diabo, dardos eram flechas que eram para incendiar cidades. São pensamentos que nós não podemos acolher, irmãos, porque senão nossa vontade vai ser contaminada. Nós não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir de que ele faça ninho e dali brote uma árvore. Vêm dardos inflamados, mas nós temos que ter todo o cuidado para não acolher esses pensamentos em nosso coração. Nós precisamos ter uma mente renovada. Como ter uma mente renovada? Abram comigo em Romanos 12, 1 e 2, texto muito conhecido dos irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança de pensamento produz mudança de comportamento. O pensamento, irmãos, é a semente da ação. E por isso nós temos que ter toda a vigilância quanto a isso. Já ouviram um incrédulo dizer assim, eu não vou para a igreja porque a igreja é um monte de proibições. Eles têm medo de ter a vontade aprisionada. Mal imaginam eles que uma das maiores glórias do ser humano é poder subjugar a vontade contaminada da carne para viver a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. Claro que eles ainda não tiveram o coração regenerado para entender a glória da nossa alegria. Por que nós dizemos não para todos os convites sedutores do pecado? Por que nós dizemos sim para a vontade de Deus e não para tudo aquilo que o mundo defende tanto? E cada vez mais. Nossos primeiros irmãos eram jogados para ser comidos por leões, pendurados para morrerem queimados em fogueiras. Pasmem, e está registrado na história, eles morriam louvando a Deus. E mesmo quando pela dor do sofrimento, muitos deles choravam, eles sabiam da viva esperança que há para além dessa vida aqui. Lá no livro de Malaquias, voltando para a segunda advertência,
capítulo 1, versículo 12, primeiro 6 e 7, nós vamos ler 4 versículos, aonde aquele povo estava redondamente enganado, e aqui, queridos, nós temos que ter atenção. Esse é o último livro do Antigo Testamento, mas eu creio que tem palavras proféticas para nós. E olha o que diz lá, olha como é que estava o coração do povo, o povo que tinha voltado do exílio, tinham passado em torno de 100 anos depois da reconstrução do templo, e eles estavam lá acomodados, desanimados, e a palavra diz assim, o Senhor repreende o coração deles, e diz assim, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E no versículo 12, 13 diz, vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo enfermo, assim dizeis a oferta do Senhor, assim fazeis a oferta do Senhor, aceitaria isso eu da vossa mão? Queridos, presta atenção numa coisa, Deus não quer que o sirvamos sem vontade. Por isso o diabo quer atacar nossa mente. Que coisa triste é manter esse tipo de religiosidade aqui. Irmãos, você pode estar sendo mais agradável a Deus, fazendo uma coisa simples, com o coração certo, por amor genuíno, servindo aos teus irmãos, do que uma coisa aparentemente grandiosa, religiosa, sem coração ou com coração carnal. Você pode estar sendo mais agradável a Deus, lavando a louça para os teus pais, do que organizando uma campanha evangelística, se o teu coração tem motivações erradas. Que Deus santifique o nosso coração, amados, para que jamais caiamos na influência de espírito enganador e de ensino de demônios. Terceira advertência, os irmãos estão acordados ainda, estão com paciência? Depois, na oração, eu fujo correndo para casa para vocês não pegarem pelo caminho. Mas tem uma terceira advertência da parte do Senhor aqui, que é sobre a avareza. Você conhece a história do avarento que foi no consultório? Diz que ele chegou num consultório, e aí o doutor pediu para enfiar uma espada na garganta dele. Quantos já ouviram essa história? Aí foi descendo pela garganta, está sentindo alguma coisa? Nada. Aí a espada atravessou a garganta, atravessou o coração, o doutor perguntou, está sentindo alguma coisa? Atravessou os órgãos, tudo aqui, está sentindo alguma coisa? Quando chegou na altura do bolso, Queridos, é só para descontrair. A única vez que aparece a palavra Senhor como algo para ser adorado, em contraponto de Jesus, é as riquezas. Olha o que a palavra diz em Mateus 6:24. Olha o que o Senhor diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Queridos, hoje a nossa geração tem sido bombardeada pelo ter. O ter se tornou a nova isca de Satanás para levar os homens à insatisfação. Parece que aquele texto das Escrituras que está lá em 1 Timóteo 6,8, tendo o sustento e com que nos vestir estejamos nós contentes. Parece que essa geração rasgou. As pessoas não se contentam mais pelo padrão de vida que estão vivendo. Tristemente, alguns jovens procrastinam o próprio casamento em detrimento de um padrão. Primeiro eu tenho que ter uma casa, um carro, um emprego, um salário X lá. Espero que teu coração não esteja contaminado com isso, queridos.
porque o teu trabalho é apenas um meio, o teu sustento é o Senhor. Outros comprometem a própria família em detrimento de um padrão de vida. Muitas vezes para comprar coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que nem conhecem. Quando for comprar uma coisa, dependa do Espírito Santo. Uma vez eu vi uma sigla, o INPS. É indispensável? É necessário? É prescindível ou é supérfluo? Passa no teste. Olha comigo, não precisam abrir, mas eu vou abrir aqui 1 Timóteo 6, de 9 a 11, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Amém? Olha como é que estava o povo em Malaquias, vamos voltar lá, Malaquias 3, de 6 a 10, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Havia um missionário chamado Charles Studd, um jovem, milionário inglês, famoso, jogador de cricket. Era como se fosse um jogador de futebol, ou da NBA, ou da NFL aqui, o cara top. E ele se converte a Cristo, e ele doa o seu sustento e a sua fortuna pelo avanço do reino de Deus em toda parte. E ele, depois de ter gastado o seu patrimônio pelas coisas eternas, ele vai no encontro de jovens, ele já era velho, e ele está lá naquele encontro de jovens, e é feito um apelo por um missionário, pela obra de Deus na África. E ele faz um apelo se haveria algum jovem voluntário disposto a ir. Nenhum jovem se levantou naquela reunião. E o velho Charles se levanta e diz assim: eu vou, irmão. O irmão olha para ele e diz: mas Charles, na tua saúde debilitada, tu não vai aguentar 2 semanas nos trópicos. E ele diz a famosa frase que ficou cunhada no meio missionário: se Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por mim, então não há nada que eu não possa fazer por Ele. Amém. E Ele vai. Uma vez eu vi uma frase que diz assim: a obra de Deus é feita pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram e pelo bolso dos que contribuem. Queridos, isso aqui não é um apelo financeiro. Isso aqui é um apelo à fidelidade ao Senhor, com que Ele nos tem confiado, para que você invista naquilo que é eterno, e seja bom mordomo, e arranque sorriso no coração de Deus, com o que Ele tem te confiado. Última advertência, amados, é sobre o relacionamento familiar. Tem um texto em 1 Timóteo 5,8 que fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Aqui está falando de cuidados materiais. Mas se há uma advertência tão séria, se alguém negligencia um cuidado de natureza natural, digamos assim, material, quanto mais quando concerne a responsabilidade espiritual.
Deus já me corrigiu nisso uma vez. Às vezes eu ia falar com o irmão, eu tinha toda a empolgação de compartilhar os testemunhos de Deus. Aí quando a minha esposa me perguntava, amor, como é que foi o culto? Foi uma benção. Só? Aí o Senhor me corrigiu, o pão quentinho tem que ser primeiro em casa. Se tu tiver que ter ânimo, repartir no detalhe tudo que Deus está falando, primeiro é para os da tua casa. E às vezes nós invertemos isso. Meus queridos, o diabo quer destruir a família, porque ele sabe que dentre as instituições criadas, essa talvez seja a que mais lhe representa. Maridos e esposas, saibam que ao amarem seu cônjuge, e ser amável para com ele, mesmo se a recíproca não é verdadeira, você está prestando um culto de aroma agradável a Deus. Porque nós não amamos por causa do resultado que aquilo vai gerar no outro, mas por amor a Deus, que se agrada quando eu honro a aliança para com Ele no meu matrimônio. Porque Jesus nos ama apesar de nós. Alguém pode dizer assim, mas o meu cônjuge é difícil de amar. Meus queridos, difícil de amar somos nós, todos. Aí a recíproca é mais do que verdadeira. Mas como o Senhor nos ama? Como iniciamos falando do grande amor do Senhor. Pais, invistam nos seus filhos, discipulem eles, eles são responsabilidade nossa, orem por eles diariamente, abram a palavra, vivam a palavra, amem e sirvam eles com amor sacrificial. Deus te confiou essas vidas, para que você cuidasse para Ele. Amém, pais? Eu, pai, com vocês. Livrem eles das ciladas do diabo pelo entretenimento. Se interessem, verifiquem o que eles estão fazendo, assistindo, ouvindo, com quem estão se relacionando, aonde estão indo. Tenham o limite e o amor, nem só um, nem só outro. Tem que ter muito amor, mas tem que ter limite. Tem que ter limite, mas também tem que ter amor. Amém? Eu acho que os adolescentes não vão gostar muito do que eu estou dizendo. Vocês vão ser averiguados para bem de vocês. Eu vou querer saber tudo onde a minha filha vai. Mas absolutamente, porque eu a amo. Filhos, obedeçam aos pais, honrem os pais, tenham paciência com os pais, sabe que eles são autoridade de Deus, para abençoar a vida de vocês, todos. E olha a advertência em Malaquias para o assunto, tem duas coisas, eu não vou ler porque depois vocês leiam lá, mas primeiro que há uma advertência para julgo desigual, que ecoa o que lá em Corinto é citado pelo apóstolo Paulo, sobre nós não termos comunhão com os incrédulos. Que união há? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Isso sempre assombrou o povo de Deus. Alguns solteiros olham para alguma moça do mundo, ou vice-versa, e dizem assim, puxa vida, mas está tão direitinho, só falta se converter. Ah, meus irmãos, toma cuidado. Como diz aquele cântico, chuta que é laço. Esse tipo de coisa que não é citado no mundo, muitas na igreja hoje, deveria ser mais pregado, que o casamento não é um fim em si,
Ele é um meio. Nós temos uma aliança em primeiro lugar com o nosso Senhor. E a nossa intimidade com Jesus está acima do nosso casamento. Amém, amados? Solteiros, Deus tem o melhor para vocês. Eu posso dizer isso, Deus foi bom comigo. Eu casei com a mulher melhor do universo, melhor mulher do universo. E ela está me olhando lá, vermelha, com uma camiseta do Internacional com vergonha. Te amo, meu amor. Vale a pena esperar. E depois tem uma palavra severa de Deus para com a infidelidade conjugal. Queridos, cuidem isso também, porque a nossa fidelidade é ao Senhor. Cuida para honrar a Deus no teu matrimônio, na tua aliança. Deus te vê em todo o tempo. E aí o Senhor diz assim: ainda cobris de lágrimas o meu altar, sendo infiel. Queridos, a igreja começa na família. O amor ao próximo e a prática disso começa em casa. Quem é mais próximo do que os nossos familiares? E isso, irmãos, para que a reunião da igreja seja uma expressão viva da vida abundante que cada casa vive. Amém? E aqueles que não têm o cônjuge convertido, ou pai ou filho, tenham paciência no Senhor. Ainda estava orando com uma mãe que está sofrendo muito com uma filha que não é convertida. Eu falei para ela: lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando o Senhor é confrontado, quando uma mulher vem para Jesus, lembram? E tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Ela chega para Jesus e Jesus humilha ela um pouco mais. Mas o Senhor sabia o que seria extraído dali. E aquela moça foi liberta pela busca da mãe ao Senhor. E se você não tem os pais convertidos, honrem ao teu pai. A palavra não diz para admirar o pai, diz para honrar. Tem pais que não são admiráveis, mas por amor do Senhor, honra teu pai. Amém? E lá em Malaquias, por último 4:6, o último texto que eu vou ler, diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Creio que antes da vinda do Senhor, a impressão pessoal que eu tenho é que vai ter um avivamento diferente. Um avivamento da família. Aonde vai haver lares e lares ordenados, cheio da abundância da vida do Senhor. Então se cumprirá a promessa do Senhor. Então serão benditas todas as famílias da terra. É o alvo de Deus. Ele prometeu, irmãos, e Ele vai cumprir. Amém? Queria te fazer um convite de você orar com a tua família representada aqui. E se você não está com familiar, ora com algum outro irmão. Mas eu queria orar para que o Senhor nos guardasse do esfriamento do amor, do engano, da avareza e os relacionamentos familiares. Por isso, se você está de um lado, tua família está do outro, vamos agora nos reunir com a nossa família e orar ao Senhor. Esse ano está se terminando, 2025, se avizinha, grandes coisas vão acontecer, e em breve o nosso Senhor vem. Vamos orar, ter um tempinho de oração.